Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa última aula de matemática da semana. Eu sou o professor Márcio Jean e com certeza aqui nessa última aula estaremos trazendo a revisão de tudo aquilo que a gente aprendeu no decorrer dessa semana, sobre razão, sobre probabilidade e também sobre volume de figuras de blocos retangulares que vocês aprenderam com o professor Carlos Henrique. Eu vou passar um vídeo sobre algumas curiosidades em relação à probabilidade e na sequência a gente volta com a nossa revisão da semana. O vídeo que eu vou trazer para vocês hoje vai falar sobre a probabilidade, tá certo? Algumas curiosidades na área de probabilidade, tá certo? E no caso, como a gente viu, probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. Só que tem algumas coisas que são quase impossíveis de acontecer, não é verdade? Por exemplo, qual é a chance de hoje à tarde chover aqui em Teresina? Qual é a probabilidade de chover hoje aqui em Teresina? O sol está quente que só, a gente está sofrendo que só com o sol do período de setembro, outubro, novembro e dezembro, que é o que a gente chama de período BR-OBRO, não é verdade? Qual é a chance de chover hoje à tarde? É muito pouco. Então vou passar para vocês alguns vídeos trazendo a probabilidade de algumas coisas quase impossíveis de acontecer, tá bom? Então vou passar um vídeo para vocês e na sequência a gente volta com a nossa revisão da semana, ok? Segue o vídeo. Super-heróis sempre nos fascinam. Afinal, quem não gostaria de ter habilidades extraordinárias, não é mesmo? Bem, por mais estranho que pareça, seres incríveis existem e estão muito perto de nós. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 9 coisas impossíveis para nós que os animais podem fazer. Enxergar cores diferentes. Você consegue imaginar uma cor completamente diferente de todas as que você já viu? Parece uma tarefa impossível, já que existem milhares de tonalidades no espectro que não somos capazes de visualizar. Impossível para os humanos, mas não para os nossos amigos pássaros. Eles conseguem não imaginar, mas sim ver de fato cores que são imperceptíveis. Isso porque esses animais têm cones extras em sua retina, que são sensíveis à faixa ultravioleta, permitindo que eles possam ver uma ampla gama de cores nos mais variados comprimentos de onda. Por incrível que pareça, essa descoberta foi feita acidentalmente no início dos anos 70 por um pesquisador, enquanto estudava a capacidade dos pombos de enxergar o mundo. Graças a esse achado, muito mais sobre o comportamento dos pássaros foi aprendido. Por causa dessa ampla variedade de cores que conseguem visualizar, eles determinam suas escolhas de parceiros. Enquanto muitos pássaros possam parecer aparentemente iguais, para eles é fácil distinguir os sexos. Regenerar-se. Quando um órgão nosso falha ou perdemos um membro, depositamos todas as nossas esperanças no campo da ciência médica, que vem avançando a cada dia mais na criação de membros protéticos e no transplante de órgãos. Existem alguns pequenos animais por aí com uma habilidade espantosa: o axolote, um anfíbio exótico que vive no México. Tem a capacidade de regeneração codificada em seu sistema imunológico. As células chamadas macrófagos auxiliam o animal na reconstrução de partes de seu corpo. Na maioria dos mamíferos, essas células são usadas em uma resposta a lesões, para digerir patógenos e criar sinais de cura. Esperamos que um dia o melhor estudo desses animais possa proporcionar melhorias para a medicina humana. Andar sobre as águas. Parece até que alguns animais têm habilidades divinas, não é mesmo?
Por mais esquisito que pareça, o lagarto basilisco, também conhecido como lagarto Jesus Cristo, tem a capacidade única de não só andar, como a de correr pela água. Abundantes nas florestas tropicais da América Central, esses lagartos passam muito tempo nas árvores e nunca ficam longe de um corpo d'água. Quando ameaçados, eles podem cair de uma árvore na água e correr. E como ele consegue fazer isso? Bem, a física explica. Essa espécie tende a pesar cerca de 200 gramas e usa suas patas traseiras para se impulsionar na água, geralmente alcançando uma distância máxima de 5 metros antes de começar a afundar. Eles têm dedos longos nos pés que se desenrolam na água, aumentando a área de superfície e criando uma pequena bolsa de ar que os impede de afundar. Mestres do equilibrismo. Existe uma criatura sem asas que até parece desafiar a gravidade. É a cabra alpina ibex, que só de olhar para ela nos dá calafrios. Essa espécie é capaz de subir colinas basicamente verticais. E não é só isso. Elas fazem mantendo total equilíbrio durante o percurso na mais ínfima das saliências. Parece muito? Elas também podem saltar 2 metros de uma só vez, no mais vertical dos ambientes. São os melhores equilibristas da natureza. Essa espécie desenvolveu essas habilidades ao longo de milhares de anos a fim de escapar de seus predadores, que incluem lobos, ursos, raposas e linces. Hoje mesmo, os predadores mais habilidosos têm dificuldades para capturá-las nas mais íngremes montanhas europeias. Visão 360. O campo de visão de um ser humano cobre entre apenas 50 e 70 graus. Para nós, isso parece o suficiente, não é mesmo? Tão suficiente para as nossas necessidades que chega até ser difícil de imaginar como seria ter uma visão completa em 360. Essa é a realidade de um camaleão. Eles são um dos 2 animais capazes de ter uma visão completa em 360 graus, sendo a libélula também capaz de conseguir essa artimanha. O camaleão tem uma anatomia ocular única, que permite girar os olhos com muita liberdade. Eles conseguem não só ver de todos os ângulos, como também conseguem alternar entre a visão monocular e a binocular, o que permite ver 2 objetos separados com cada olho de maneira independente, ou focar ambos os olhos em um único objeto, que é o que nós também fazemos. A libélula usa sua visão em 360 para fins de caça. De todos os insetos, ela tem os maiores olhos, já que 80% de seu cérebro é dedicado ao controle e ao processo da visão. Dormir com apenas metade do cérebro. Já pensou se pudéssemos dormir parcialmente ou nem sequer dormir? O que você faria com o tempo extra que conseguiria? Bem, se você fosse um animal da ordem dos cetáceos, isso seria possível, ou nem tanto. Calma, vamos explicar. Os cetáceos são um grupo de mamíferos marinhos, como golfinhos, baleias, orcas e botos, que têm a capacidade única de dormir com apenas um lado, ou melhor, um hemisfério do seu cérebro por vez. Esse tipo de sono é chamado de solo, abreviação para sono de ondas lentas unihemisférico. Nesse processo, o cérebro consegue se recuperar dos acontecimentos diários ao mesmo tempo que funde novas memórias. Em outras palavras, enquanto o hemisfério esquerdo dorme, o cetáceo fecha o olho direito e usa o hemisfério direito para controlar as funções respiratórias e se manter ciente de seu ambiente a fim de evitar predadores.
Depois, quando o hemisfério direito dorme, o oposto acontece. Em um período de 24 horas, cada lado do cérebro dorme por cerca de 4 horas. Atingir 188 decibéis. Se você gritasse o mais alto que pudesse, o intervalo de decibéis máximo que conseguiria alcançar seria cerca de 90. O grito mais alto já produzido por um humano foi realizado por uma professora inglesa chamada Jill Drake, que conseguiu dar um berro que atingiu 129 decibéis, um barulho equivalente ao de uma britadeira esburacando o asfalto. Essa marca aparece até hoje registrada no Guinness, o livro dos records. Ironicamente, a professora gritou a palavra quieto! Uma conquista memorável, não é mesmo? Para um humano, é claro, porque isso não significa nada para uma baleia azul. Elas são as maiores criaturas do mundo, e não é de se surpreender que elas consigam produzir o som mais alto também. A vocalização de baixa frequência da baleia azul pode atingir incríveis 188 decibéis. Isso é muito mais alto do que um jato, que atinge o pico de 140 decibéis. O som da baleia azul é tão alto que está muito acima do nosso limiar de dor, que atinge o pico de 130 decibéis. O som é tão alto que pode ser ouvido a 800 quilômetros de distância, o que significa que, caso o barulho ocorresse em São Paulo, todo o estado do Paraná, Santa Catarina e uma parte do Rio Grande do Sul conseguiria ouvi-lo. Acredita-se que as baleias azuis usam dessa façanha pra lá de barulhenta com o intuito de atrair companheiros de regiões longínquas. Prever o futuro. Nós, seres humanos, às vezes sentimos que algo ruim vai acontecer, mas nem sempre acontece. Isso se deve principalmente às nossas funções de memória e associações com eventos passados, e muitas vezes podemos estar errados. Porém, com os animais é um pouco diferente. Durante uma análise sobre a migração de toutinegras de asas douradas, pesquisadores concluíram que esses pássaros eram capazes de prever quando uma tempestade chegaria, dias antes de acontecer. Os pesquisadores acompanharam as aves durante sua migração da África do Sul para os Estados Unidos e, conforme eles se aproximavam do sul do país, começavam a fazer um desvio abrupto e inesperado, como se soubessem que havia algo de errado por ali. Poucos dias depois, houve uma tempestade gigantesca que atingiu a região. Uma tempestade tão traumática que resultou na morte de 35 pessoas em território norte-americano. Bem, o mais surpreendente disso é que não são apenas fenômenos da natureza que os animais podem nos alertar. Eles também podem informar sobre problemas de saúde muito mais cedo do que reconheceríamos os sintomas. Os cães, por exemplo, são animais que realmente podem ser treinados para farejar alguns tipos de tumores malignos a partir de seu incrível olfato. Em um estudo japonês, os cães foram capazes de farejar o câncer coloretal em amostras de ar com uma taxa de precisão de 98%. Essa é realmente uma habilidade fenomenal e pode salvar a vida de muita gente, detectando a doença precocemente e dando tempo para o tratamento. Além disso, muitos animais conseguem prever terremotos horas ou até semanas antes de acontecer. Cientistas ainda não sabem explicar como, mas possivelmente tem algo a ver com alterações no campo magnético, sons de baixa frequência ou radiação infravermelha na região antes do tremor acontecer. Ser imortal.
Morte e vida sempre foi um tema de muita curiosidade científica. Tanto é que os cientistas têm trabalhado duro para descobrir o segredo da imortalidade. Para essa espécie de água-viva, a imortalidade é apenas a sua realidade. E a morte? Bem, somente um nome sem significado. Quando a água-viva imortal atinge sua forma adulta de 4,5 milímetros e se reproduz, ela retorna aos estágios iniciais de vida, o de um pólipo, exatamente igual ao como veio ao mundo. Ela então recolhe seu corpo e seus tentáculos e afunda. Então, a partir daí, a água-viva é capaz de reiniciar seu ciclo de vida. E todo o processo se repete mais e mais vezes, para todo sempre. Até onde os cientistas puderam mensurar, não há um limite para o número de vezes que a água-viva pode reiniciar sua vida. Mas, já dizia o ditado, que seja eterno enquanto dure. Afinal, essa água-viva também tem predadores e deve ficar longe de doenças fatais que podem de fato tirar a sua vida. Conseguindo evitar essas adversidades, essa espécie de Drácula dos oceanos pode realizar os sonhos que nós humanos temos, o de viver para sempre. Parece que temos muito o que aprender ainda sobre os animais, não é mesmo? Qual desses animais mais lhe surpreendeu? Muito bem, então o nosso vídeo aqui deu para perceber essas ilustrações bem interessantes, deu para perceber que alguns animais têm grandes possibilidades, capacidade de fazer algumas coisas que nós humanos com certeza não teríamos nenhum. Eu fiquei muito surpreendido quando eu vi aquela lagartixa, né, tipo caminhando por cima da água, ou então aqueles carneiros, aquelas ovelhas caminhando em montanhas quase que de forma totalmente vertical. Fiquei muito surpreendido com aquela capacidade que eles têm de fazer aquilo ali. Então vamos aqui para a nossa revisão da semana. A gente vai trabalhar com razão, a gente vai trabalhar com probabilidade e vamos também trabalhar com volume de blocos retangulares. Vamos lá então para a nossa primeira questão. Pegue o seu material que a gente já vai começar a resolução de cada uma das questões. Primeira questão, uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes, 3 bolas vermelhas e 4 bolas amarelas. Qual é a probabilidade dessa bola ser vermelha? Tem um monte de bola dentro de uma sacola e eu quero saber qual é a chance de eu colocar a mão lá sem ver as bolas e tirar uma bola de cor vermelha. É possível calcular isso? Sim, é possível. Inclusive, aqui nas alternativas, ele quer que a gente dê a resposta em forma de porcentagem. Então, como é que a gente monta a probabilidade? Coloca o P, né? Em cima, vai dar uma fração. Em cima, eu coloco o valor que eu quero que saia, que são, no caso, as bolas vermelhas. E existem quantas bolas vermelhas? Aqui está dizendo, ó, 3 bolas vermelhas. Então, em cima eu coloco 3 e embaixo eu coloco o total de bolas que tem dentro da sacola, né? Aqui, no caso, nós temos 5 bolas verdes, 3 bolas vermelhas e temos também 4 bolas amarelas. Aí soma tudo. 5 mais 3 dá 8, 8 com 4 dá 12. Então aqui embaixo eu vou colocar o número 12. Vou colocar o número 12. Aí você vai observar que tem 3 sobre 12. Dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 3 em cima e por 3 embaixo. 3 dividido para 3 vai dar 1. E embaixo, 12 dividido para 3 vai dar 4. Então ficou 1 quarto, tá certo? Quanto é que dá 1 quarto em forma de porcentagem? Eu expliquei para vocês que vocês podem utilizar a seguinte estratégia. Quando aqui em cima aparecer 1, faça de conta que é um todo, que é o todo. O todo em forma de porcentagem é quantos porcentos? 100%. Aí no caso eu pego esse 100%, interpretei esse 1 como 100%, 100% dividido para 4. Um todo de 100% dividido para 4 partes, vai dar quanto? Com certeza vai dar 25%, que é o que está na nossa letra C. Então, na nossa primeira questão, a resposta é letra C. Anote aí o resultado, por favor. Isso quer dizer que quando eu tenho uma sacola cheia de bolas e quero sortear uma bola vermelha,
como tem 3 bolas e o total é 12, quer dizer que a chance de eu pegar uma bola vermelha é de 25% de chance, tá certo? Então essa foi a nossa primeira questão. Vamos então agora para a nossa segunda questão. No lançamento de 2 dados, qual é a probabilidade da soma das duas faces ser igual a 7? Como assim, professor Márcio? Calma, eu lanço 2 dados, num dado não vai sair o número e no outro não vai sair o outro, e aí no caso eu vou somar os 2 resultados. E ele quer saber qual é a chance de eu somar os 2 resultados e sair o número 7, tá certo? Por exemplo, se sair 1 e 3, vai dar 4. Se sair 2 e 5, vai dar 7. Eu quero saber, quando eu lanço 2 dados, qual é a chance, aqui o resultado eu quero que seja em forma de fração, qual é a chance de sair 2 números em que a soma seja 7? Nossa, isso aqui é um pouco mais complicado. Como é que a gente vai fazer? A minha sugestão que eu vou dar para vocês é que a gente monte uma tabela. Aqui em cima estão os resultados do primeiro dado e aqui estão os resultados do segundo dado. Vamos ver, tipo assim, ó, se eu lançar um dado e sair 1 no dado e 1 no outro dado, somando 1 mais 1 vai dar quanto? Somando 1 mais 1 vai dar 2. Vai dar 2. Eita, pelo amor de Deus. Essa minha coordenação motora aqui. Aqui no caso, vai dar 2. Se eu fizer 1 mais 2, vai dar 3. Se eu fizer 1 mais 3, vai dar 4. 1 mais 4 vai dar 5. 1 mais 5 vai dar 6. 1 mais 6 vai dar 7. Opa, já saiu um 7 aqui que eu estou interessado. Aqui embaixo pode sair 2 num dado e 1 no outro. 2 mais 1 vai dar 3. 2 mais 2 vai dar 4. 2 mais 3 vai dar 5. Ó, fica só aumentando, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui embaixo, 3 mais 1 vai dar 4. Se cair 3 num dado e 2 no outro, vai dar 5. Aí vai aumentando, né? De 1 em 1. 6, 7, 8, 9. Se for 4 no dado e 1 no outro, vai dar 5. Se for 4 no dado e 2 no outro dado, vai dar 6. Eu estou fazendo a soma. 6, 7, 8, 9, 10. Se for 5 no dado e 1 no outro, vai dar 6. Aí vai aumentando, né? 7, 8, 9, 10, 11. Se for 6 no dado e 1 no outro, vai dar 7. 8, 9, 10, 11. E se sair 6 no dado e 6 no outro, vai dar um total de 12. Vai dar um total de 12. Então, pessoal, isso aqui são todas as possibilidades quando eu lanço 2 dados e os resultados possíveis. E aqui na questão, ele está interessado de saber qual é a probabilidade de sair o número 7. Onde é que a gente tem o número 7? Apareceu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Saiu 6 vezes. De um total de quanto? Nossa, se eu for somar tudo aqui, ó, vai ser... aqui é um retângulo, né? Uma combinação, uma configuração retangular. Saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para mim saber quantos números deu aqui, quantas somas, foi 6 vezes 6, que vai dar 36. Então, foram quantas vezes saiu 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha probabilidade é 6 vezes que saiu 7, de um total de quantas somas? De um total de 36. Então, essas são todas as possibilidades, tá certo? E aí, aqui no caso, a gente vai perceber que aqui não tem, ó, nas opções 6 sobre 36. Talvez é porque ele queira que eu faça o quê? Que eu simplifique. Dá para simplificar aqui claramente pelo 6. 6 dividido para 6 vai dar 1 e 36 por 6 vai dar 6. Ah, 1/6 tem aqui, ó, tá bem aqui, ó, na letra B, na nossa letra B. Então, essa segunda questão é bem interessante. Eu lanço 2 dados, quero saber quantas vezes a soma dos dois dê 7, para me saber qual é a chance disso acontecer. A chance de sair a soma 7, juntando um dado com o outro, é de a probabilidade disso acontecer é de 1/6, que está na nossa letra B. Anote aí o resultado, por favor. Enquanto vocês anotam aí, vocês
devem lembrar por que foi que apareceu 36 lá na parte de baixo, na hora da probabilidade. É porque quando eu somei todas as possibilidades, quando eu jogo 2 dados, existem 36 possibilidades de saírem somas diferentes. Tudo bem que algumas se repetem. No caso 7, repetiu 6 vezes, não é verdade? Então, quando eu lanço 2 dados, podem sair, se eu for trabalhar com a soma de uma face com a outra, existem 36 possibilidades diferentes, tudo bem? Vamos então agora para a nossa terceira questão. Agora aqui vamos trabalhar com a ideia de razão. Uma prova de matemática foi realizada numa turma com 20 alunos, dos quais 6 deles tiraram nota vermelha, ou seja, abaixo de 6, e 4 deles tiraram a nota máxima, que é 10. Qual é a razão? Então aqui eu já vou sublinhar aqui, ó, razão. Qual é a razão entre o número de alunos que não tirou nem nota vermelha e nem a nota máxima e o total de alunos da sala? Qual é a razão entre o número de alunos que não tirou nem nota vermelha e nem nota alta em relação ao total de alunos? Bem, se o total é 20, eu já sei que embaixo vai ficar o número 20. Quantos tirou nota abaixo de 6? 6 alunos. E quantos tiraram nota máxima? 10. 6 com 4, 6 alunos que tirou nota vermelha, com 4 que tirou nota máxima, 6 com 4 dá 10. Esses, eu não estou interessado neles. Eu estou interessado nos outros, que não tirou nem nota vermelha e nem nota máxima. Então, se 10 tirou nota vermelha e máxima, sobrou quantos alunos? Sobraram 10. De um total de quantos? De 20. Que eu simplificando, né? Se eu quiser aqui cortar esse 0 com esse 0, né? Vai sobrar quanto? Vai sobrar 1/2. 1/2, eu quero a resposta em forma de porcentagem. 1/2 é 100% dividido por 2. É um todo dividido para 2. 100% dividido para 2 dá quantos por cento? 50%, que está na nossa letra D. Está na nossa letra D. Então, essa é a resposta da nossa terceira questão. Tudo bem? Então, a resposta é de 50%. Vamos então para a nossa quarta questão. No quintal da casa do Lucas foram plantadas 15 árvores frutíferas, das quais 4 são cajueiros, 3 são coqueiros, 3 são laranjeiras e o restante são goiabeiras. Qual é a razão entre essas goiabeiras e o total de árvores plantadas? Então, aqui no final, ele já dá a ordem da minha razão que eu devo anotar, tá certo? Quando eu falo ordem, primeiro, quem é que eu devo colocar em cima? O número de goiabeiras e embaixo eu devo colocar o total de árvores. Então, a minha razão será, existem quantas árvores no quintal do Lucas? 15. 4 é cajueiro, 3 é coqueiro e 3 é laranjeira. Já dá quanto? 4 mais 3, 7, 7 com 3, 10. E o restante é goiabeira. Se 10 já é cajueiro, coqueiro e laranjeira, o que sobrar vai ser goiabeira. De 15 tirando 10, sobra quanto? Sobra 5. Em relação ao total de árvores, que é 15. 5 sobre 15. Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 5, pelo próprio 5. 5 por 5 vai dar 1 e 15 por 5 vai dar 3. 1/3, que está na nossa letra C, que está na nossa letra C. Essa é a nossa quarta questão. Anote aí, a resposta é 1/3. Tudo bem, pessoal? Já não vai mais sobrar tempo aqui para resolver as outras duas questões a respeito de volume, tá certo? Essas questões estão aí no PDF de vocês. Vocês podem acompanhar, concluir essa atividade, tudo bem? Quero desde já agradecer a atenção de vocês, a audiência de vocês em estar conosco aqui assistindo às aulas da TV. Muito obrigado, tenha um bom final de semana, você e toda a sua família, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal.